Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. O tema desse vídeo é Me Formei e Agora. Me formei agora. A gente vai conversar sobre alguns temas que a gente precisa preparar para a gente se tornar um bom profissional, um profissional apto a desenvolver questões relacionadas ao mercado de trabalho, ao mercado em si. Primeiramente, questão de estágio. Eu sou engenheira civil, me chamo Daniele, e eu estou formada desde 2012, então cerca de 10, 11 anos de formada. E o que eu aprendi no mercado de trabalho, o que eu aprendi levando em consideração as minhas experiências, bem como estudos que eu fiz, levando em consideração a carreira em si. Primeiramente, com relação ao estágio. O estágio, ele deve ser uma fase onde a gente está na graduação, a gente está estudando e a gente vai fazer o estágio em uma área que nos interessa. Em geral, o engenheiro sempre quer se meter na obra. Por quê? Porque ele quer saber como é que deixa de ser e tudo mais. O ideal sempre é que vou para projetos que eu tenha visto o cálculo estrutural, ou então o cálculo estrutural nas disciplinas da faculdade, para eu ter mais ou menos noção do que é o cálculo estrutural e como são os projetos relacionados a cálculo estrutural. Ou projetos em si. Às vezes você vai trabalhar numa empresa de arquitetura, tem projetos arquitetônicos lá, então para você ter, para você ter essa experiência, para você ir para o escritório de arquitetura, o ideal é você já ter tido projeto na faculdade ou desenho arquitetônico. Qual é a função do estágio? A função do estágio é você ter a ideia de como um profissional deve se comportar naquela determinada situação e quais são as atividades que o profissional vai desempenhar durante o seu exercício técnico. Por exemplo, o engenheiro ele pode ser um engenheiro de orçamento, de planejamento, de obra, de projeto. E esse engenheiro, de acordo com essas atividades, com essas disciplinas, ele vai ter atribuições distintas. Por exemplo, o engenheiro, quando ele está elaborando um projeto estrutural, ele vai ter que fazer o cálculo estrutural, ele vai ter que analisar a norma para identificar quais são as cargas que ele vai colocar no cálculo estrutural da laje, da viga, peso próprio, carga permanente, cargas especiais e afins. No caso do orçamentista, o orçamentista ele vai fazer, por exemplo, o ideal é que ele tenha já previamente os projetos, para que ele possa fazer o levantamento e elaborar o orçamento. Ele pode utilizar uma base de orçamento prévia, por exemplo, o SINAP, CINFRA, pode utilizar um programa para fazer o orçamento, tem o Volare, tem o Orçafácil e outros softwares que tem aí no mercado para você fazer o orçamento. Nenhum programa é tipo assim, 100% ideal. Por quê? Porque ele sempre vai precisar do técnico lá para analisar os dados que ele está carregando e os dados que ele está gerando. E assim sucessivamente. Então o estágio ele é muito importante na vida do futuro engenheiro, digamos assim, para que ele tenha uma prévia do que ele vai fazer enquanto profissional técnico. O plano de carreira. Eu coloquei aqui um plano de carreira, tipo assim, você tem que ter a ideia daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai desempenhar enquanto profissional, do que você quer fazer e do que você gosta de fazer. Criar o seu plano de carreira, porque esse seu plano de carreira vai te dar a ideia e a visão do que você vai necessitar fazer para você conseguir alcançar aquilo que você objetiva. Por exemplo, eu quero ser um engenheiro calculista. Eu quero calcular estruturas. Então, o que você precisa fazer depois de formado? Preciso fazer uma especialização, preciso correr atrás de oportunidades dentro de escritórios de cálculo estrutural, ou então eu tenho condições de criar o meu próprio escritório.
Mas mesmo que você tenha o seu próprio escritório, o ideal é sempre você ter outros profissionais trabalhando com você. Por quê? Porque no caso de cálculo estrutural, principalmente, a norma pede que você tenha um verificador, que é um outro profissional que tenha experiência naquela disciplina, no caso, cálculo estrutural, que já tenha feito outros projetos de cálculo estrutural e que possa fazer a verificação técnica do projeto que você elaborou. A networking. O networking é uma coisa maravilhosa. O networking é basicamente a nossa rede de contatos. É você compartilhar aquilo que você está fazendo, compartilhar as suas ideias dentro do meio técnico e você dizer para as pessoas quais são as suas ideias tecnicamente falando, que é isso basicamente que eu estou fazendo agora. Eu faço network na minha rede de LinkedIn, eu tenho uma rede lá com 10 mil não, 6 mil conexões e 10 mil seguidores. Eu faço networking na minha rede chamada Engenharia Civil Classificados, lá no LinkedIn também. Tenho uma página com 29 mil seguidores, faço networking também no Engenharia Civil Classificados no Instagram e no Facebook, uma rede com 9 mil, a outra com 5 mil. Faço networking também através dos meus grupos de engenharia civil classificados, projetos de engenharia civil lá no Facebook, bem como outros grupos que eu tenho no WhatsApp, que é um grupo de interação para o pessoal compartilhar os seus portfólios, cartões de visitas lá, e no Telegram, que também é um grupo onde eu compartilho algumas publicações relacionadas principalmente às vagas do mercado de trabalho. Então, o networking é basicamente a gente compartilhar com as pessoas aquilo que a gente está fazendo, quais são as ideias, quais são os insights que a gente está tendo. Eu vi uma matéria onde uma pessoa falava sobre cálculo estrutural, e aí ela falava sobre um novo material que pode ser utilizado para substituir o cimento ou para substituir a argamassa. Esse material, esse estudo, essa matéria ainda está em estudo. E aí eles estão fazendo umas modificações lá. Pronto, li o artigo, vou compartilhar com a minha rede. Isso aí é apenas um fictício, tá, gente? Eu vi um artigo onde falava sobre estudos técnicos relacionados à substituição do cimento no concreto e materiais que podem ser utilizados para isso. E aí eu gostei desse estudo, achei muito bacana, vou compartilhar com a minha rede. Eu estou fazendo um projeto estrutural aqui, eu estou elaborando uma verificação. Olha, gente, a verificação ela deve funcionar dessa forma, dessa assim, assim, assado, cozido. Então, vou lá e vou compartilhar isso com a minha rede. Por quê? Porque eu vou mostrar para as pessoas que eu estou fazendo, tecnicamente falando, tá, gente? E eu vou agregar valor ao meu portfólio de trabalho. Porque eu vou mostrar para as pessoas que eu estou antenada com as inovações tecnológicas. Lembrando, gente, que quando a gente compartilha as coisas nas redes sociais, principalmente questões técnicas, o ideal é que a gente compartilhe orientações técnicas. Aonde você viu aquilo, quais normas estão sendo analisadas relacionadas àquele trabalho, e também a questão do quais são os insights atuais relacionados ao conselho de classe, relacionados àquele estudo que você está fazendo, está se propondo a fazer e tudo mais. Porque isso agrega valor técnico na questão, na discussão. E é muito importante para a gente. Networking, eventos e palestras. Esteja você objetivado e focado em qualquer área que você queira fazer, que você queira desenvolver, que você queira se meter, o ideal é que você participe de eventos e palestras. Você pode dar palestra, mas que você tenha conhecimento técnico para agregar as pessoas daquela palestra. Você pode participar de eventos e, através desses eventos, aumentar a sua rede de networking, conversar com outras pessoas, compartilhar o seu cartão de visitas, compartilhar o seu portfólio, compartilhar o seu material e, com isso, logicamente, ampliar a sua rede de alcance.
O principal é que a gente se conecte. Se conecte no sentido de ampliar a nossa rede de contatos. Quando a gente é técnico, quando a gente é profissional técnico. E o ideal também é que a gente compartilhe boas práticas técnicas. Por quê? Para que a gente fuja do erro. Quando a gente vai para o achismo, muitas vezes a gente pode levar a pessoa que se orientou na nossa palavra a uma patologia, por exemplo. Ah, você não precisa olhar norma técnica para executar isso. Você precisa sim. Você precisa olhar a norma técnica caso você utilize um produto químico que foi feito por um determinado fabricante, observar as orientações do fabricante antes de utilizar aquele composto químico. E dessa forma você muitas vezes pode evitar patologias técnicas nas edificações e você pode fazer aquilo que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma engenharia que seja que agregue valor para todo mundo. Valorize o seu serviço através do que você está apresentando. Eu vou elaborar um projeto, eu vou indicar quais foram as normas utilizadas, eu vou indicar cortes, detalhes técnicos para valorizar o meu projeto, por exemplo. E logicamente, na hora de fazer a cobrança do projeto, eu não vou cobrar um preço básico para o meu projeto, porque eu estou entregando um projeto detalhado. Então, gente, nós precisamos, enquanto profissionais, entendermos a questão da valorização profissional. Porque quanto mais a gente se organizar tecnicamente, quanto mais cursos, eventos, palestras a gente participar, mais a gente se torna um profissional único, um profissional especial, um profissional preparado. E com isso a gente consegue, logicamente, apresentar um serviço ideal, um trabalho ideal, atendendo a todas as questões técnicas relacionadas às necessidades do nosso cliente. Gostou desse vídeo? Espero que tenha gostado. Curta, comenta e compartilha. Aproveita e se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!